Fala, nação santista, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Genial Santos FC. Domingo tem jogão da Vila Belmiro, Santos e Fluminense. Mais uma rodada pelo Brasileirão que pode mexer diretamente na tabela. Mas claro, o grande assunto da semana não é só o jogo. A polêmica está em torno do Neymar Júnior, nosso craque, que não foi convocado para a seleção brasileira por conta de um edema. Mas será que essa história é só isso mesmo? Ou tem muito mais por trás dessa decisão? Fica comigo até o final, porque vamos destrinchar tudo e contar os bastidores e pensar o que isso significa para o Santos e para o futuro do Neymar. Antes de falar da polêmica, vamos contextualizar o jogo. O Santos enfrenta o Fluminense num momento importante do Brasileirão. O Peixe precisa dos 3 pontos para ganhar fôlego e seguir sonhando com uma campanha sólida. O Fluminense, apesar das oscilações, é sempre um adversário complicado, cheio de qualidade técnica e, claro, um dos times que gosta de propor o jogo. Ou seja, a presença ou não de Neymar pode fazer toda a diferença dentro de campo. Imagine ele voltando justo nesse jogo diante da Vila lotada. Seria aquele impacto que só o Neymar consegue causar. Agora, vamos ao que todo mundo está falando. Neymar não foi convocado para a seleção brasileira. Eu tô Esperado. dando, eu tô dando risada porque, assim, eu acho difícil desacreditar na especulação, porque é uma especulação, uma boataria, nada mais do que isso, de que o Santos e o Neymar falam que estão machucados ao saber que ele não vai ser convocado pelo Ancelotti. Ele tá machucado, mas já vai jogar, é isso? E Eu vai acho jogar a difícil PVC? desacreditar dessa teoria conspiratória. Ah, você acha que ele não tá machucado? Eu não tenho. Ou então, assim, beleza, sentiu uma dor, não sei o quê, mas não é nada que fosse proibitivo para não ser convocado, porque o Ancelotti fala 10 vezes na convocação, né? Para ver se tu fez a entrevista também com ele. Que só vai jogar aqui quem tiver 100%, só vai jogar aqui quem tiver bem fisicamente. Cara, o Neymar tava vindo de quantos jogos? 90 minutos? 7? 7. 7 jogos, 90 minutos. 90 mais acréscimos, né? Não, e ele estava suspenso no jogo do Bahia. Ele estava suspenso. Se ele está suspenso no jogo contra o Bahia e ele pode jogar contra o Fluminense, aí faz sentido o que o Júlio está dizendo. Cadê o Neymar? Não está no campo. Por que o Neymar não está no campo? Ah, porque o Neymar está com um incômodo. Tá fazendo recuperação lá na academia. Está fazendo recuperação na academia. Aí você descobre no dia seguinte que ele está fora, beleza. Só que ele estava suspenso no jogo contra o Bahia, ele já não jogaria contra o Bahia. Por isso que a gente fica olhando, por que divulgaram que ele tinha uma lesão muscular se ele pode voltar contra o Fluminense? Ele tinha um edema muscular, se ele pode voltar contra o Fluminense. Ele estava fora contra o Bahia por causa do cartão amarelo. É uma não notícia, concordo? Deve ter, todos os jogadores devem ter edema muscular Então, no de meio da fato, semana. você começa a alimentar isso. Ele, antes dessa suspensão contra o Bahia, ele tinha a maior sequência, né? 90 minutos disputados, 7 jogos, maior sequência desde 2021. Não é pouca coisa. A gente tem que levar isso em consideração. Os números dele são muito ruins, né? Se olhar lá no SofaScore, ele tá, assim, muito abaixo da ideia que a gente tem do Neymar em campo. Se você olhar só para o número, ele não tem motivo nenhum para ser convocado. Mas a ideia do Neymar ainda merece, talvez, uma chance na seleção. Que, como a Mili disse, o Ancelotti deixou bem claro que não vai ter. Mas eu concordo que deve ter sido um balde de água fria, assim, Alicia. E até muitas pessoas levantaram essa questão. Qual era o grau dessa lesão? Se era para justificar uma ausência na seleção nesse momento ou não. Mas o fato é que ele está voltando. Então, a gente já sabe que a lesão não foi muito grave. Pois é, Domi, eu até depois quero ouvir do Musetti se ele tem informações de bastidores, porque o Neymar toma um cartão amarelo por uma reclamação ostensiva, fica suspenso no jogo, que por a mais absoluta coincidência, no dia do aniversário do filho dele, e aí nesta semana do jogo em que ele está suspenso, aparece uma notícia sobre um edema, e na convocação, o Ancelotti, aí não sei, porque se tem a ver com o fato do idioma, de não saber exatamente como se expressar em português, porque ele fez um esforço muito grande para falar em português durante a coletiva, mas ele vai falar do Neymar, e aí ele diz, o Neymar teve um problema. Ele não fala que o Neymar estava lesionado, ele não fala que tem um problema na coxa, e aí assim, eu vou deixar aqui, né,
essa dúvida no ar, porque pode ter sido mesmo uma tentativa de simplificar a fala dele para poder falar em português, mas ele não faz referência à lesão, e aí está o Neymar já recuperado, na mesma velocidade em que a lesão apareceu, ela desapareceu, e ele está de volta. O que me pareceu bastante claro foi a intenção da comissão técnica da seleção, na figura do Ancelotti, de deixar claro de que questões físicas vão ser levadas a sério. A ideia do Neymar, o Neymar imaginário, o Neymar do videogame, não vai ser suficiente para estar na seleção brasileira. E aí, por mais influência que a Neymar S.A. possa ter em todas as esferas, inclusive na CBF, o Ancelotti está defendendo o dele, né? O Ancelotti vai ser cobrado pelo resultado da seleção, e a gente sabe que hoje em dia, no alto nível do futebol, quem não tiver 100% fisicamente não aguenta. O futebol é muito físico, cada dia mais físico, a gente gosta ou não. E o Neymar não tem realmente condição nenhuma, para mim, de disputar um jogo de Copa do Mundo em alto nível, não pelo que a gente tem visto. Então, eu acho que as pessoas precisam se descolar da ideia do Neymar e olhar a realidade do Neymar, são coisas muito diferentes. E não dá para convocar um jogador com base na ideia ou com base no que ele já foi um dia, especialmente se isso que ele foi um dia foi 10 anos atrás. O auge da carreira do Neymar foi 10 anos atrás. E faz pelo menos 5 anos que ele não atua, né, com consistência em alto nível. Então, para mim, esse debate ele só sobrevive porque a gente não tem um outro Neymar nessa geração. Se tivesse, eu acho que a gente já tinha, inclusive, deixado esse bem de escanteio, porque vamos lembrar que ele tem 33 anos e ele está jogando num time que briga para não cair. E a gente está falando dele na seleção brasileira. E aí, Lucas? Ô, Domi, eu vou fazer um pequeno desabafo aqui como quem cuida da cobertura do Santos no UOL. Porque com o Neymar existe uma cobertura à parte, né? Eu brinco aqui com os meus chefes do UOL que eu sou setorista do Neymar muitas vezes. Só que ser setorista do Neymar é ser setorista de um atleta que tem, óbvio, fama é diferente, mas a nossa relação de jornalista para clube é diferente. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu. O GE publicou que o Neymar tinha um edema. Edema é uma pré-lesão, né? É uma sobrecarga muscular, ali, como os médicos dizem. E aí eu fui perguntar no Santos, e o Santos falou, Lucas, eu não posso falar. O Santos, como assessoria de imprensa, fala com a NR Sports, que é a empresa que cuida da imagem do Neymar, a empresa do Neymar pai. A NR Sports falou, a gente? Quem tem que falar é o Santos, eu não estava vendo o treino. Santos, a NR Sports não quer falar. E o Santos fala, eu não posso falar do Neymar. Só que o Santos fala do problema muscular do Willian Arão, do João Basso, do João Schmidt, do Robinho Júnior, de quem seja. Do Neymar, o Santos não está autorizado a falar. E aí o departamento médico do Santos tem autonomia para cuidar de qualquer caso de qualquer atleta, menos do Neymar, porque o Neymar tem um preparador físico e um fisioterapeuta que vestem o uniforme do Santos e que trabalham para ele dentro do CT Pelé. Então eles cuidam do Neymar à parte, só que são funcionários do Neymar. É mais difícil que esses caras digam não pro Neymar, que cobrem o Neymar, que tem uma bronca no Neymar. Então é muito difícil a gente lidar com essas informações. Então a gente, como setorista, como repórter, teve que esperar o Ancelotti falar. O que não é normal. Eu sei todos os processos de recuperação de lesão de qualquer atleta. Do Neymar, a gente acaba ouvindo em off. O que é normal. O clube tem que se posicionar sobre lesão de jogador. Mas com o Neymar, o Santos não pode falar. E o que eu escutei nos bastidores é que houve apenas uma sobrecarga muscular, que como ele não ia jogar contra o Bahia, se decidiu que ele ficasse na academia, fazendo esse reforço, e que ele não preocupava para o jogo contra o Fluminense e que teria totais condições clínicas de jogar as eliminatórias. Aí acho que fica a dúvida. Se ele enfrenta o Fluminense no domingo, ele mostra que pode jogar contra Chile e Bolívia, que poderia jogar. Por isso que eu falo que ele não está à disposição ainda, porque essa é a minha dúvida. Porque pensando numa imagem de que o Neymar está lesionado e por isso não foi, ele teria que ficar fora contra o Fluminense. Mas ele, clinicamente, ele está liberado para jogar. E como é o Neymar, e como sempre existe esse suspense, eu não consigo cravar que ele vai atuar. Se fosse qualquer outro atleta nessa condição, seria titular no domingo. Com o Neymar eu tenho dúvidas, por conta dessa narrativa. Vale lembrar lá da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, pré-convocação, quando o Santos relaciona, leva ele para o banco e ele está lesionado. Então é um Santos que lida com todos os casos de uma forma e quando é o Neymar lida de outra. Então acho que é melhor a gente acabar esperando até a véspera do jogo contra o Fluminense para ter certeza se ele vai estar em campo. Ou esperar a próxima coletiva do Ancelotti, quem sabe ele esclarece pra gente o que tá acontecendo.
E agora, quero ouvir de vocês, torcedores santistas. Vocês acham que Ancelotti errou em não convocar o Neymar ou foi a decisão certa? E mais, vocês acreditam que ele joga contra o Fluminense neste domingo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, porque aqui a gente fala de Santos com paixão e profundidade. Valeu, galera, e até a próxima.